Bagé traz a arte em suas memórias. Seja no patrimônio, que transcende o tempo, ou nos grandes artistas que nasceram aqui. Podemos citar algum destes conterrâneos, como Luiz Wagner, o guitarreiro, pai do samba rock no Brasil, bagéense que faleceu em 2021. E não há como falar em arte e cultura sem mencionar Pedro Vane. Hoje, ele dá nome à nossa Casa de Cultura. Mas ele é o responsável por inserir Bagé no movimento modernista lá nos anos de 1920. Ele era amigo do Oswald de Andrade, do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, e também foi ele que apoiou os 4 de Bagé, artistas bagéenses que tiveram reconhecimento em todo o mundo. Glênio Bianchetti, Glauco Rodrigues, Carlos Scliar e Danúbio Gonçalves levaram a sua arte a todos os lugares do planeta. São considerados os maiores expoentes da gravura no Brasil. Aqui em Bagé existe o Museu da Gravura Brasileira, onde tem parte do acervo do grupo. É aqui também que temos um dos mais antigos conservatórios de música do estado. O Instituto Municipal de Belas Artes tem 102 anos e permanece em atividade, formando novos bailarinos e músicos. A arte é uma construção de passado, presente e futuro. Na reportagem especial de hoje, eu conversei com diversos artistas que estão fazendo a arte acontecer agora. A literatura é um desses espaços férteis onde diferentes gêneros e abordagens são explorados por bagéenses. O Rodrigo Tavares lançou em 2023 o seu 4º livro, Carante. A obra dele tem uma identidade própria. Tem muita gente que vê meus livros e diz, regionalista não quero, porque apesar de ser involuntário, se tem um preconceito que se construiu desde a época da escola com a literatura regionalista. E aí eu resolvi assumir isso aí como uma proposta de reconstruir, de ressignificar a literatura regionalista. Por isso que eu sempre chamo de literatura regionalista contemporânea, ou então neo-ruralidades, neo-regionalismos. Em Portugal eles chamam de ruralidades, a literatura da ruralidade, que é essa literatura que eu digo que é de um Brasil profundo, de um Brasil que está longe das capitais, de pessoas que não estão representadas no livro da geração anterior à minha, geracionalmente falando, nos estudos, eles têm chamado de geração do apartamento alugado, que era escritores, jornalistas, profissionais das letras, debatendo sobre o seu próprio fazer literário. Hoje, Rodrigo tem um currículo ligado à literatura, com livros lançados, participações em obras coletivas e também como um fomentador da cultura local. Afinal, ele é um dos idealizadores do Fest Fronteira Literária, festival de literatura que acontece anualmente em Bagé. Mas essa história não começou a ser escrita agora, e sim nos primeiros esboços da carreira de escritor. Eu me lembro ainda numa feira do livro aqui de Bagé, que se eu não me engano foi em 98, a primeira vez que eu comprei um livro com o meu dinheiro, com a minha mesada. Então, na época que a feira do livro ainda era ali na Praça Esportes, esse livro está lá guardadinho, assim como o número 001 da minha biblioteca particular. E desde então, assim, eu sempre li muito, li livros infantis, livros infantos juvenis, e desde essa época eu tentei escrever, mas escrevi diversos livros que não passaram de 2, 3 páginas, o que eu acho que é um processo natural de quem está começando a escrever, ainda de uma forma mais intuitiva. Poesia e promoção da cultura em geral é a proposta da jornalista e escritora Giana Guterres. Ela, que voltou a morar em Bagé há pouco tempo, trouxe na bagagem o propósito de formar público para o consumo da cultura nos próximos anos. Livros, tudo no mesmo ambiente. Esse clima foi o que motivou e incentivou a jornalista Giana Guterres a olhar com um olhar mais atento para as movimentações culturais do mundo. Ainda na adolescência, né, Giana? E hoje ela é uma agitadora cultural de Bagé. Não sei se esse é um termo certo, né, agitadora cultural, mas queria que hoje você nos contasse um pouco dessa tua história, assim, relacionada à arte, né, porque hoje tu está promovendo várias coisas, movimentação na área literária, na área das artes manuais, né? Queria que tu nos contasse um pouco da tua história.
Como é que iniciou essa tua trajetória na cultura? Eu sempre gostei de cultura, então, por exemplo, o meu TCC de jornalismo já foi sobre jornalismo cultural, mas eu digo assim que o pontapé inicial foi em 2014, quando eu fiz um curso de direção de produção do SATED, quando eu morava em Curitiba, e na sequência eu entrei em produção cênica na UFPR, e aí eu comecei a trabalhar com arte manhã, tarde e noite. O fato de estar em uma capital acaba sendo um privilégio, porque a gente tem acesso a muita coisa cultural que está acontecendo, né? Tem programação acontecendo todo dia, todo final de semana. Então eu sempre consumi muita cultura lá. E daí chegou esse momento que eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer da vida. A Giana se dedica como pesquisadora ao estudo do teatro e da produção cultural, como professora ao ensino da escrita e bordados poéticos. E na prática, há diversas atividades relacionadas, como feiras de rua, onde expõe suas produções, como os bordados poéticos, sempre com referência ao Pampa e seus livros. Como é que foi, assim? Como é que tu começou a escrever, que tu percebeu que era poesia, era o teu caminho, enfim? Eu comecei a escrever na adolescência, aí depois, acho que o próprio fato de lidar com jornalismo, com uma linguagem mais objetiva, eu fui me afastando um pouquinho dessa coisa mais literária. E aí, esse momento que eu fazia estágio no museu, lidava com arte o tempo todo. Aí eu fui bolsista na Pró-Reitoria de Cultura da universidade, eu fui monitora na disciplina de elaboração de projetos culturais, e aí eu estava lidando com isso o tempo todo. Então foi um processo natural de que eu também voltasse a criar. E eu tenho me arriscado na poesia, também tenho um conto infantil publicado numa coletânea do Sesc, mas já estou planejando, assim, tem alguns materiais para crianças que eu estou trabalhando, mas a ideia é daqui 2 anos também trabalhar com contos e um romance, assim, já tem alguns esboços para trabalhar. Quando é que tu percebeu assim, não, agora eu tenho um material para um livro, vou escrever o meu primeiro livro? Como é que surgiu isso, né? Porque eu imagino que é um passo bem determinante, assim, né, de resolver escrever um livro, se jogar no mundo da literatura, né? Como é que foi isso? Assim? Eu acho que o fato de lidar com gestão cultural me faz ter um olhar mais técnico, né? De perceber as coisas. E nas férias de 2018 para 2019, quando eu estava na chácara da minha mãe aqui na região, eu percebi que todos os poemas que eu estava escrevendo eram sobre passarinhos. E aí eu pensei, nossa, eu acho que está nascendo alguma coisa aqui, e realmente foi. Aí o Como Eu Sobrevivi Quando Você Trouxe Inverno para Dentro de Mim, que foi meu segundo livro lançado esse ano, foi um poema escrito em julho de 2019, que assim, como eu sobrevivi quando você me lançou o mar com uma âncora no peito. E eu tenho no meu WhatsApp, eu mandei uma mensagem para o meu melhor amigo no dia, assim, falei, nossa, eu acho que está nascendo um segundo livro. E daí eu mudei, assim, para que o título do livro não ficasse relacionado com um poema. Aí, como eu tenho toda essa relação com essa poética com as plantas, aí eu tenho 3 capítulos nesse livro, que é o Despetalar, o Enraizar e o Florescer. Como é que foi esse teu pontapé inicial para começar essa vida dedicada à cultura aqui em Bagé? Eu digo que foi um desafio, assim, porque no início, quando a pandemia chegou lá, eu estava trabalhando numa escola de arte, organizando um grande evento, e estava fazendo muito freela de produção para companhias de teatro locais e fazendo assessoria de imprensa para as peças que vinham de Rio e São Paulo. Então, assim, eu estava bem no auge. Então, a pandemia foi aquela puxadinha no tapete, assim, que eu não romantizo, assim, foi... Acho que ainda é um luto para mim falar disso. Mas eu gosto da forma como a minha vida está aqui. Aqui eu estou trabalhando só nos meus projetos, era algo que eu não fazia lá. Lá eu estava sempre em projetos de outras pessoas. E para mim, acho que ter essa experiência com gestão, de estudar políticas culturais, me faz pensar que a cultura é formação de comunidade. E que era uma coisa muito forte na escola de arte que eu trabalhava, que é a Escola Revolution, que é uma escola de artes digitais. E eles fomentam muito esse conceito de comunidade artística. Então, para mim, eu sempre fico pensando, eu falei, nossa, eu quero estar em Bagé, eu quero viver de arte e de literatura. Como que eu formo uma comunidade em que se conectam pessoas? Porque eu acho que no fim é isso que sustenta e faz com que artistas vivam disso, o público possa ter cultura para consumo sem que a gente precise ficar dependendo de outros meios ou talvez só de editais, né? Por exemplo, a ocupação literária, ela acontece de forma independente. A revista Marcela, agora a gente ganhou o edital do Estado, mas a tendência é que ela continue semestralmente abrindo chamadas, sempre publicando autores no interior do Brasil e de forma bianual a gente vai ter uma festa literária. Assim como a literatura, as artes plásticas estão sempre em constante movimentação na Rainha da Fronteira. Novas expressões, novos talentos, novas linguagens surgem a todo instante.
O Carlo Andrei já é considerado um artista experiente, tem obras espalhadas pelo mundo e hoje se dedica a compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. E esse compartilhar é uma realidade desde os seus primeiros desenhos. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei muito de gibi e todas as minhas influências foram, as primeiras pelo menos, foram por intermédio dos quadrinhos, né? E eu tinha muitos amigos que também gostavam de quadrinhos, então a gente estava sempre trocando noções de desenho, dicas que a gente aprendia, que não eram tão fáceis da gente descobrir naquela época, que não tinha internet, coisa. Então a gente estava sempre trocando, né? Esse trocar informações aí já era um pouco ensinar e ser ensinado. Então desde muito cedo eu me dediquei a aprender com os meus amigos e transmitir o que eu ia descobrindo. Que já faz 20 e poucos anos já que eu comecei a dar aula. Mas eu exercia outras funções, então, por exemplo, eu me dividia entre aulas, quadros e outras atividades que eu tinha na época. Aí agora, de uns 2 anos para cá, eu consigo me dedicar tipo 80% do meu tempo para as aulas. Então, eu acho que isso tem refletido muito na qualidade dos trabalhos que têm saído dos alunos que estão comigo nesse período. E está sendo muito legal aqui no Chalé Azul contar com essa gurizada, que são os novos nomes da arte, né, da cidade. São grandes artistas mesmo sendo tão jovens assim, eles têm muito talento, muita dedicação, né, que é fundamental nesse caso. E está sendo um sucesso, né? Está sendo um sucesso o trabalho da gurizada e eu estou muito feliz também em estar em contato com esse pessoal, porque como eu contei no início, desde criança, há uma troca, entendeu? Eu aprendo tanto com eles como eles aprendem comigo. Um chalé azul, com abelhas sem ferrão, passarinhos cantarolando, cheiro de mel e muitas flores, histórias e manifestações artísticas por todos os lados. É neste ambiente que o Carlo Andrei compartilha a sua arte e a sua sensibilidade. Desde muito pequeno eu comecei desenhando, então para mim sempre fez parte da minha vida, então é impossível desvincular da minha trajetória a arte. Quanto a ser artista, até hoje eu não sei dizer realmente o que é ser artista, eu só sei que eu sou uma pessoa que gosta de desenhar e pintar desde criança, e isso nunca saiu de mim, né? Então isso sempre teve latente na minha existência, entendeu? Desenhar e pintar é normal para mim, assim. Então, se isso é ser artista, então eu me considero um artista desde sempre. É barra, né? Não é fácil ser artista, não é fácil viver da arte, é complicadíssimo, mas envolve uma paixão, um romantismo muito grande nisso. E esse compartilhar já está na segunda geração da família Rossal. Henrique segue os passos do pai. E para Carlo Andrei, na arte do nanquim já o superou. Só não sabemos se essa é uma opinião do pai, fã ou do artista. Eu e meu filho, a gente vai muito, e alguns alunos, nós vamos nas escolas dar oficinas para os alunos das escolas municipais, estaduais. Vocês não têm noção o que tem de gurizada desenhando. Essa geração é abençoada pelo número de artistas que estão surgindo. O pai sempre fez questão de nos imergir assim, em arte, desde pequeno, é meio inevitável. Mas muito que eu desenhei assim para pegar gosto das coisas que eu gosto foi em casa mesmo, de referências de jogos, desenhos, de muita coisa assim, que aí acabou ficando um estilo bem diferente do pai, se tu parar para analisar, que ele tem uma característica toda dele. O meu, assim, é difícil de associar. Você sente uma pressão por ser filho do Carlo Andrei? Não sinto. Mas pressão no máximo que ele faz para eu usar outros materiais, mas isso é importante, é necessário. Ter experiência com tudo que tu pode, assim, mas eu sou muito nanquim só, na minha zona de conforto. Eu dificilmente uso cor, eu tenho medo de cor, assim. Cada aluno tem suas referências e suas inspirações, produzindo peças únicas a cada aula. Eu sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar. Era algo que me acalmava quando eu estava triste E eu sempre gostei de desenhar. É muito legal e é algo que eu gosto. As minhas técnicas favoritas são giz pastel e carvão. Bom, então nos conta um pouquinho da tua obra que tu tá produzindo. Eu estou produzindo uma bailarina. Qual é a inspiração? Eu peguei uma foto que eu achei, mas eu tô botando mais cores pra ficar mais expressivo. Eu comecei a me interessar lá pelos 10, 11 anos. Acho que foi quando eu comecei a fazer aula também. Eu via muito
anime e tal, muitas animações, assim, e, tipo, eu achava muito incrível, assim, eu pensava, nossa, eu quero fazer algo assim também, sabe? Então, eu tinha uma colega que desenhava e fazia aula aqui, e eu comecei a fazer aula também. Daqui a 10 anos eu espero estar bem melhor, assim, e eu não quero que a arte saia da minha vida, porque é algo muito terapêutico pra mim, assim. Sempre me sinto bem quando eu tô desenhando, quando eu tô mal, assim, desenhar é meio que um escape. E aqui eu tô fazendo uma garota, né? Tá no processo também, mas uma hora vai. Entre os talentos que se desenvolvem no ateliê do Carlo Andrei, tem quem já esteja construindo uma carreira de nível internacional. A Ana Amélia tem apenas 14 anos, mas já expôs no Rio de Janeiro e na Finlândia. Lá em casa, a minha mãe e o meu pai sempre foram de gostar de arte, essas coisas, principalmente a minha mãe. E ela sempre, como ela desenhava, ela faz cerâmica, ela sempre teve esses materiais lá em casa, então eu sempre tive acesso e eu sempre gostei. Então nunca foi algo forçado, assim. Sempre teve lá em casa e eu sempre acabei fazendo porque eu sempre gostei. Eu faço como uma diversão, mas eu acho que dá pra levar pra frente como uma coisa profissional. Então eu não sei, não tenho certeza, mas se eu tiver a oportunidade, que eu acho que eu tô tendo, eu acho que é uma coisa que dá pra seguir, assim, como algo profissional. As técnicas preferidas da Ana Amélia são as que envolvem o uso de carvão e giz pastel. Seus trabalhos têm como forte característica as expressões faciais. Mas a jovem não se contenta com o que já sabe fazer. Está sempre explorando novas possibilidades. E essa curiosidade vem desde os tempos de berço. A gente aqui em casa brinca, né? O Christian diz que a culpada sou eu, porque a Ana Amélia estava começando a falar e ela tinha 9 meses e eu dei uma caixa de lápis de cor. Até uma brincadeira que eles falam assim, imagina, 9 meses uma criança vai desenhar. E ele disse, Jana, como assim tu comprou uma caixa de lápis de cor para a criança com 9 meses? Ela não sabe nem pegar um lápis na mão. Eu digo, mas é assim que começa. E aí a gente sempre teve muito disponível material de desenho. Eu estudei artes antes de fazer jornalismo, fiz faculdade de artes. E sempre gostei, assim, cresci desenhando. Minha avó era professora de artes, a outra avó professora de piano. Então, assim, sempre vivi nesse mundo. Para mim sempre foi muito comum, faz parte do desenvolvimento da criança. Quando tive filho, repeti o que tive na família, né? Então, sempre foi papel, lápis, canetinha, giz de cera, ao invés de celular. Então, se criou o hábito. É claro que além do hábito, o gosto dela, por isso, também se desenvolveu. Ela sempre desenhou e sempre com papéis na volta. E aí a gente percebe quando, né, começa com os desenhinhos, assim. E acho que o boom mesmo foi na pandemia, porque ficou muito fechado em casa. E aí muito ela desenhou e aproveitou esse tempo para exercitar, e aí a gente, peraí, mas tá ficando legal, né? Tá desenho assim um pouquinho acima do padrão. É um orgulho, a gente pode dizer, o impacto muito, a gente se sente muito orgulhoso do talento, né? De ver que ela gosta disso, e só babo, né? Diz assim, sua mãe babona. Mas é incrível, assim, a gente acompanhar o crescimento e saber que ela sabe lidar com o sucesso, a gente pode dizer assim, né? Com essa visibilidade que ela está tendo, ela lida super bem, ela não se tornou mais vaidosa. Acho que foi muito importante, assim, para a autoestima no crescimento dela nessa fase de 13 anos, aí 12, 13 anos. E para nós é só orgulho, né? E a gente está aqui a gente está como apoio, assim, né? Como o cavalete que está ali. A gente está aqui só para dar o amparo para ela voar. Também a artista que segue voo após outras experiências profissionais. A Marcela Meirelles sempre gostou de arte, mas se dedicou à comunicação, à decoração de interiores, até compreender que a sua inspiração era o seu melhor sustento. Eu comecei na arte muito cedo, porque eu fui alfabetizada com arte. Eu, antes de aprender o abecedário, eu aprendi
a desenhar. Então, o A era uma abelha, o E era um elefante, o I era uma igrejinha. Então, eu me lembro disso e por causa da minha tia. A minha tia fazia artes plásticas. Então, ela nos alfabetizou com isso. Eu era pequena, tinha 3, 4, 5 anos. Eu comecei a desenhar e comecei a sempre me interessar e sempre fui aprendendo muito com a minha tia. Cada vez que ela vinha da faculdade, na época era faculdade, era Fatifumba, né? E o curso era de Belas Artes. Ela vinha e eu aprendia sobre os grandes mestres da pintura, sobre as linguagens, sobre a história um pouco da arte. A gente foi aprendendo porque ela gostava de ensinar e eu gostava de ouvir. Então eu era basicamente a aluna dela quando ela chegava da aula. Eu me lembro de entrar no colégio, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era a aula de artes, que era a menos valorizada, que até hoje ainda é a menos valorizada, né? E aí eu participava de concursos no colégio para desenhar, datas comemorativas, fazia os cartazes. E essa foi o início da minha trajetória. Um rabisco despretensioso em um bloco de papel foi o suficiente para Marcela se dar conta que a arte era um caminho. A primeira exposição aconteceu em 2017, na Casa de Cultura Pedro Vane. Logo depois, expôs em Porto Alegre e dali em diante, nunca mais houve limites para sua arte. A pandemia, no ano de 2020, obrigou a artista a se reorganizar em Bagé. Tu te sente uma artista de Bagé? Me sinto. Hoje a gente já está mais globalizado, né? Não sei nem se a gente usa essa palavra ainda, mas a gente está mais globalizado, a gente acaba se sentindo um pouco de tudo que é lugar, né? Mas eu tenho essa coisa, voltar para Bagé para mim foi muito importante, né? No início eu voltei, não foi fácil, assim, porque eu tinha uma outra vida, eu tinha uma outra vivência, enfim, tu morar numa capital e tu morar no interior é completamente diferente. A economia é diferente, as oportunidades são diferentes. E eu sempre tive acesso a isso, eu sempre tive esse privilégio, apesar de ser uma mulher trans, eu sempre tive o privilégio de ter acesso aos espaços, né? Então eu sofri muito quando eu voltei pra cá. Não foi fácil, assim, retornar pra Bagé. Isso aí teve um dia que eu disse assim, tá, então vamos limpar e vamos começar. Limpei, comecei e eu vi a importância de ter voltado pra cá. Sempre quis trabalhar com arte, mas na época, aos 17 anos, não podia fazer arte, porque a arte era alguma coisa que não dá dinheiro. A arte continua não dando dinheiro, mas consegue viver dela. Hoje eu consigo administrar legal, assim, tem épocas que dá um perrengue, mas eu tenho uma rede de apoio legal. Então eu consigo hoje viver somente da arte. Hoje eu sou somente o que eu sempre quis ser. Eu, artista plástica. O passatempo preferido de infância do Gustavo Garcês era desenhar. No interior do município, ele passava horas tendo lápis e papel como brinquedo. Vendo o irmão desenhar em peles, fortaleceu o seu olhar para a arte. E hoje, além de ter a sua arte estampada em muros, paredes e corpos pela cidade, ele já passa o que sabe para crianças de escolas públicas. Eu lembro, assim, em casa, eu tenho uma lembrança desde pequeno, assim, de meu irmão desenhar, tá desenhando em casa ali, desenhar muito anime, muito desenho realista, assim. Minha mãe também tinha uma pasta cheia de desenho dela quando era pequena também. Então eu sempre tive essa influência em casa, né? A gente morava na Campanha, na região da Campanha, em São Sebastião ali.
Então eu lembro que meu pai, quando vinha para Bagé, também sempre trazia a revista da Marvel pra gente, Gibi também. Então eu lembro que sempre quando ele trazia essas revistas, a gente acabava nem lendo as revistas, né? Porque não tinha internet na época, a gente não tinha acesso ao computador. Então sempre quando tinha essas revistas ali, a gente abria as revistas para ver as melhores imagens para reproduzir, né? Então minha referência mesmo para desenhar foi sempre em casa, né? Depois na escola também tive professores que me ajudaram muito nisso. Colegas também, que às vezes eu ia para casa, ao invés de ficar brincando com brinquedos assim, a gente passava toda a tarde desenhando. Então foi mais ou menos essa experiência que eu tive de começo, né? Já passei por vários estilos, assim, já tentei pintar tela, grafite, tatu, né? Mas eu lembro, assim, de começo, de em casa, assim, eu fazia bastante retrato, como se fosse... Eu me lembro que não tinha internet nem nada, assim, tinha algumas revistas, mas eu lembro de em casa tá meu pai e minha mãe, na hora da novela ali das 9, e eles olhando para a TV, eu em frente a eles, assim, pedindo para eles ficarem paradinhos, para eu fazer uma caricatura deles, né? Então eu me lembro, acho que tinha uns 5, 6 anos. Em 2023, o Gustavo foi contemplado por um edital público, o qual financiou que ele desse aulas de grafite para alunos de 12 a 14 anos de escolas públicas. E assim ele pôde passar adiante a cultura que mais o inspira. Na fase da adolescência eu acabei passando por outros caminhos, né? Eu desenhava bastante, mas eu não sabia, eu não tinha uma referência a quem seguir que conseguia viver de arte, né? Viver de desenho, de pintura, enfim. E na adolescência ali eu entrei bastante de cabeça na cultura hip hop. Então, a partir da cultura hip hop eu conheci o rap, conheci a música, né? O rap, conheci o grafite, principalmente. A partir do meu irmão também, que já começou a fazer grafite. Então, essa época ali, entre 15 e 16 anos, foi aquele pontapé inicial para eu realmente ver que dá para fazer isso. Hoje em dia, na tatuagem eu vi que eu me identifico mais com desenho realista. Na verdade, desde pequeno, é um processo, né? Desde quando eu fazia as caricaturas do meu pai e da minha mãe lá, né? E até hoje. Só que assim, eu também gosto de fazer outras coisas. Eu fiz muita coisa antes de começar a tatuagem, né? Fiz curso de tela, fiz desenho digital, fiz grafite, fiz muita coisa diferente, fiz desenho de cartoon, fiz camiseta, enfim, né? Mas hoje em dia eu tenho focado mais no realismo. É tentar passar o que eu faço na tatuagem para a parede, para o desenho, enfim, mas também não deixando de fazer outras coisas que eu gosto também, né? Mas o foco é tentar cada vez mais fazer rostos realistas com expressão, né? E que passem uma mensagem também. A sétima arte não fica para trás quando falamos de Bagé. Afinal, é berço de Zeca Brito, um expoente cineasta da cena nacional. Com 8 longas-metragens finalizados e outros em produção, Zeca não abandona suas raízes. Por aqui, deixa sua marca através do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que completa 15 anos agora, em 2024. Mas essa paixão tem origem ainda na infância. A prática nas diversas artes me levou para o audiovisual, para o cinema. Não começou no cinema. Em Bagé, nos anos 80, existia um espaço chamado Centro de Desenvolvimento da Expressão, CDE, que era a escolinha de artes. E eu, com, 5, 6 anos, passei a frequentar. Muitos artistas da cidade passaram por ali, no início da formação visual, emocional, no início da vida mesmo, assim, que era a Escolinha de Arte Odessa Macedo. Então ali eu pintava, ali eu fazia cerâmica, e logo na sequência desse primeira iniciação às artes, digamos assim, quando eu fiz 10 anos ou 11 anos, eu ingressei no Senarte, que era um Centro de Desenvolvimento da Expressão. Olha, de novo a expressão. Que a Urcamp tinha um espaço de extensão comunitária ligado aos cursos de artes. Na época, a Urcamp tinha um curso de artes visuais e um curso de música. E tinha uma atividade, que era o Senarte, que proporcionava oficinas, tanto ligadas às artes visuais, como gravura, pintura, como também às artes cênicas, oficinas de teatro. Então eu sou cria, digamos assim, da Escolinha de Arte e do Senarte. A escolha do cinema, do audiovisual, foi porque eu encontrei ali uma profissão onde eu podia reunir
todas as linguagens artísticas que eu já fazia. Então, no cinema tinha teatro, no cinema tinha literatura, eu escrevia também. Na Urcamp, durante um tempo, se ofereceu cursos de formação literária de escritor, de escrita criativa, com o professor Alci Cheuich. E eu fiz as 2 turmas, a de contos e depois a de romance histórico. Isso tudo me deu base, acho que esse ambiente cultural da cidade de Bagé, é importante também lembrar o IMBA, eu fui estudante do IMBA, fiz musicalização, fiz piano, fiz flauta. Não virei pianista, mas passei pela iniciação da musicalidade, das artes, no Instituto Municipal de Belas Artes. Então acho que esse ambiente artístico, faço essa tríade aí, Escolinha de Arte, Instituto Municipal de Belas Artes e Centro de Desenvolvimento da Expressão, que era o Senarte da Urcamp, acho que foi o que me levou para a profissão de artista. A base artística na infância, aliada ao incentivo que os pais Marilu e Sapirã sempre deram, tornaram sólido o desejo de Zeca de estudar e trabalhar com o audiovisual. Foi quando eu ganhei uma câmera, também ali por 10, 11 anos. Não que ali eu soubesse que eu ia ser cineasta, mas eu comecei a praticar a linguagem intuitivamente com essa câmera. Então acho que a chegada da tecnologia é muito importante. Tem a ver ali com os anos 2000, início dos anos 2000, com o final dos anos 90, com essa transição tecnológica também. De antes o cinema era feito com película, aí vem a tecnologia digital e as câmeras passam a ser mais baratas, mais acessíveis, até chegar ao tempo atual, onde isso é uma realidade completamente estabelecida, né? Tá aí, todo mundo tem um celular com uma câmera e um microfone. Hoje em dia todo mundo passa pela iniciação ao audiovisual já na primeira infância. E então, quando eu comecei ainda não era assim, não existia celular ainda, todo mundo não tinha câmera na mão. Mas eu ganhei uma câmera digital e foi isso que me fez praticar o audiovisual. E logo no início da carreira eu vi que tinha um caminho ali que era muito difícil de se chegar, que era o longa, né? Geralmente os realizadores vão fazer o seu primeiro longa no Brasil depois dos 40 anos de idade, depois de ter percorrido uma trajetória longa, ou por curta, ou na televisão, ou sendo assistente. E eu vi que ali tinha uma coisa difícil, uma virada de página ali que era complicada. Então eu comecei fazendo curta, fiz algumas coisas para televisão, para a RBS, fiz histórias curtas, um projeto muito bom que existia na época, que estimulava, né, novos realizadores a surgirem. Mas logo no início da carreira eu me dei conta que eu precisava me esforçar para fazer um longa, que isso ia me ajudar muito depois a cumprir outras etapas na vida. E aí, meu primeiro longa, que é o Guri, que eu fiz em 2011, lancei em 2011, mas eu comecei em 2005, 2006, foi um filme feito no modelo assim pouco praticado no Brasil, de guerrilha, assim, de começar o filme sem ter o dinheiro para fazer, né? Começar. E aí eu mobilizei muita gente, muitos colegas que acreditaram na ideia, na história, que aqui em Bagé mesmo consegui mobilizar atores, atrizes, pessoas que emprestaram a casa, a locação, emprestaram o carro, ajudaram a comprar comida para alimentar a equipe e consegui fazer. Filmei esse filme. Entre 2006 e 2007 a gente filmou. Depois eu fiquei uns 2 anos para finalizar, assim, batendo também de porta em porta para conseguir parceiros para montar o filme, para finalizar a imagem, finalizar o som, pagar as trilhas sonoras que a gente utilizou. Depois um tempo até consegui encontrar uma janela de estreia, o filme passou em alguns festivais, mas foi muito difícil fazer esse primeiro filme, mas foi muito necessário. Porque naquele momento em que eu apostei por esse caminho, eu abri mão de ser assistente de direção, que era o que eu estava sendo na época, que provavelmente era uma profissão que ia me dar um certo conforto, mas que eu ia ficar muitos anos fazendo aquilo. E eu dei uma talhada ao fazer o meu primeiro filme logo cedo. O Guri lancei o filme e tinha 23, 24 anos. E foi o primeiro filme de profissionais que tinham se formado em cinema no Rio Grande do Sul. E aí digamos que para mim foi muito importante ter feito esse filme, porque eu consegui entrar num certo circuito, furar uma certa barreira que era dos diretores de longa. E aí fazer o segundo já foi uma tarefa mais fácil. E Zeca não para. Além dos próprios filmes, que geralmente dirige e faz o roteiro, também é roteirista de outros diretores, produz, realiza curadorias. O trabalho mais recente é um filme sobre o Carnaval Carioca, mais precisamente a porta-bandeira da Portela, Esquel Geórgia.
Mesmo percorrendo o mundo para contar novas histórias, as raízes nunca são esquecidas pelo cineasta. Como é que é ser um artista de Bagé? Como é que é pra ti ser um artista de Bagé? Eu acho que é ser um artista consciente da sua geografia, das suas distâncias com o Brasil e, ao mesmo tempo, um artista que pode olhar para o país a partir dessa perspectiva. Acho que é ser alguém que está próximo às outras nacionalidades, às outras nações, porque Bagé é um território de encontros culturais, é um território de fronteira. E acho que é ser um artista que tem no seu bioma, no verde do Pampa e na imensidão da latitude do Pampa, a sua principal inspiração, de saber que as coisas não terminam aqui, e sim começam aqui.